Olá, gente, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 29 de abril de 2020, esse ano que a gente nunca mais vai esquecer dele, né? Se é que não vão vir outros anos aí bastante diferentes também. Vamos torcer que não. Olha só, o nosso vídeo hoje vai ser um pouquinho diferente, de um tom um pouco diferenciado dos demais. Ele talvez fique um pouco maior também, mas eu gostaria que vocês assistissem até o final, porque vai valer a pena. É um assunto diferente e que, da forma como eu vou abordar, ele ainda não foi abordado em nenhuma mídia. Vocês não vão ver isso em jornal nenhum, em nenhuma rede de televisão, nenhum canal, nenhum grupo e tal. Isso não está rolando, até porque é um assunto delicado e que eu aqui nesse vídeo vou tentar ao máximo levantar essa lebre da forma mais delicada que eu conseguir fazer. Nós vamos falar sobre o modus operandi, a forma como está sendo feito os velórios das pessoas que são vítimas do Covid-19. Isso está sendo feito de uma forma bastante diferente da forma comum e até mesmo de outras viroses, outras doenças causadas por bactéria que já mataram milhares de pessoas, e a gente fica se perguntando por quê. Eu não vou chutar nada aqui, não é nenhuma teoria da conspiração, e eu estou convidando você à reflexão, a pensar, a ver se o que eu vou falar aqui faz algum sentido ou não. E quem vai responder isso é você. Se você achar que não faz nenhum sentido, legal. Se você achar que faz sentido, eu vou te dar mais um elemento para você passar os próximos dias pensando nisso. Eu não tenho o hábito de anotar nada em papel, mas como é muita coisa e eu não queria deixar nada de fora, até porque eu vou ter que botar fonte disso depois, eu anotei ipsiliteri o que eu pesquisei, e não foi num site qualquer, não foi num site, o André tirou isso de onde? Não, eu fiz uma pesquisa, e onde eu encontrei um apanhado maior foi no site da BBC de Londres, né? Então vamos lá, gente, vamos entender como é que está sendo feito o velório das pessoas mortas pelo Covid-19. Tá? Eu selecionei aqui algumas coisas para a gente iniciar o nosso papo. Eu vou fazer aqui uma leitura rápida do que eu achei importante citar. Vamos lá. A autópsia não deve ser realizada e é desnecessária em caso de confirmação antemortem de Covid-19. Veja bem, a autópsia é desnecessária e não deve ser realizada. O caixão é fechado para evitar que se toque o corpo. Não se pode tocar o corpo do morto. Os corpos são envoltos em 2 sacos plásticos bem fortes e lacrados com zíper. Isso aí a gente até já viu na televisão, em alguns vídeos que mostram, né? Eles botam dentro de um saco, fecha aquilo de cima e embaixo, depois bota dentro de outro, e zíper também. Esse tem sido o protocolo. As visitas nos hospitais estão proibidas devido ao risco de contágio muito alto. Você não pode visitar um parente que entrou no hospital. Não é no CTI, não. Entrou lá para tratamento de Covid, você não tem mais acesso. Vamos lá. Os cadáveres estão sendo selados imediatamente. Já falamos sobre isso aqui em 2 sacos. Já falamos sobre isso. Os familiares querem ver o corpo pela última vez, mas é proibido. Proibido. Você não pode ver ele pela última vez. É proibido.
Vamos lá. Não há padres ou pastores. Até os amigos em volta são amigos substitutos, isso nos velórios. O que pode ter ali por perto é uma, duas, três pessoas da família bem lá para trás, 20 metros atrás de onde está sendo feito o sepultamento. Porque os parentes mais próximos dos detectados com Covid, eles também entraram em quarentena imediatamente. Então quem está ali é algum parente, tipo assim, um primo que vê de vez em quando e que não teve nenhum contato recente com aquele falecido ali, mas mãe, pai, irmão, gente do convívio diário, esquece. Tem uma parte aqui que eu vou falar por último aqui, até marquei. Enviamos aos familiares uma foto do caixão e o enterramos depois. Gente, a família está recebendo foto do caixão e o enterramos depois. Você não recebe foto do cadáver, não. Você recebe foto do caixão. Os agentes funerários, eles também não podem ter contato com a família do morto. Agente funerário, ou seja, o encarregado daquilo tudo ali, né? Botar dentro do saco, botar dentro do caixão inteiro. Você não pode ser miguxo, amiguinho da família do morto. Se você for, você está fora. As famílias mandam bilhetinhos, mandam poemas, alguns objetos pequenos, desenhos, na esperança de serem postos por cima do caixão. Mas nem isso é permitido. Nem isso é permitido. Enterrar itens pessoais junto com o cadáver ou por cima do caixão é ilegal. Ou seja, é proibido. Você não pode ter nada ali associando um item pessoal da pessoa em cima daquele caixão ali. Ou seja, é o que eles botarem ali e ponto final. Qual seria o problema? Vou dar aqui um exemplo chulo. Uma criança de 5 anos morre e que ela tem um brinquedo de estimação e a gente ia apanhar esse brinquedo e botar em cima do caixão, até para não ficar olhando para aquilo, né? Vai junto, leva. Não pode. Qual o problema? Não é? Mas não pode. É ilegal, é proibido. Uma, duas ou três pessoas no máximo para ver o caixão ser sepultado. O caixão. Esquece corpo. Não tem ninguém falando de corpo não, tá, gente? Não há acesso ao corpo enquanto está vivo e muito menos depois de morto. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Isso é muito grave. E o que eu deixei por último aqui foi uma frase que eu colhi também da mesma reportagem da BBC. Eles, a família, não tem escolha a não ser confiar em nós. Vou repetir. Eles, a família, não tem escolha a não ser confiar em nós. Essa foi a parte 1, só um instante, do programa. A parte 1. Então, vamos lá, gente. É claro que nós estamos no Brasil e o nosso país, graças a Deus, é um país que tem seus inúmeros problemas, mas aqui a gente não tem esse tipo de corrupção a esse nível. A gente tem aqui nossos problemas particulares, ninguém tem nada a ver com isso, só quem é brasileiro entende, né? Mas corrupção é uma coisa que realmente não está no nosso cardápio. Graças a Deus, né? Mas tem uns países loucos por aí. A gente ouve falar de tanta coisa maluca acontecendo no mundo, né? Então, tem umas republiquetas por aí, uns condados,
que a gente pode imaginar o que não está sendo feito em alguns países por aí, diante dessa abertura, dessa lacuna, porque isso virou uma lacuna para se fazer um monte de coisa. Porque a partir do momento em que você sepulta algo sem identificação, sem que ninguém veja, só com uma etiqueta que sabe lá Deus quem é que botou aquela etiqueta por cima de 2 sacos fechados, você pode imaginar que num país de malandros, um país corrupto, não estou falando do Brasil não, mas tem uns países aí que Deus me livre. Imagina, eu vou viajar aqui na maionese, é quase coisa até de filme isso, dá até para roteiro de filme. Vocês vão falar assim, nossa, o André tem uma imaginação fértil, mas não, é bem possível isso daí acontecer num desses países malucos, e isso não falta no nosso mundo. É o seguinte, vamos imaginar que num país imaginário, que eu estou falando aqui, bastante corrupto, nós temos lá algum político que foi condenado a quase prisão perpétua. O cara tá lá, sei lá, sabe, condenado a 120 anos de cadeia, 200, 300 anos, enfim. Vai morrer na cadeia e o cara, para ter sido preso, o cara é um arquimilionário qualquer, um bilionário, ele tem dinheiro esparramado pelo mundo inteiro. Ele só está preso e não pode desfrutar daquilo ali. E como em todo país corrupto, tem gente muito simples, tem gente muito pobre. Chega um Zé Ninguém, do que mais tem é Zé Ninguém nesses países, chega um Zé Ninguém numa UPA, vamos chamar de UPA, né? Num pronto-socorro qualquer desses países aí, chega lá com sintomas do Covid. O cara chega lá sem pai, sem mãe, sem irmão, sem família, chega lá sozinho, se apresenta lá e fala, olha, não estou bem não, tal, aí as pessoas vão lá, faz o teste nele, e fulano aqui, ó, apresentou Covid aqui, tal, interna, bota no soro ali, faz alguma coisa e tal, dá um oxigêniozinho lá, faz os procedimentos, e nesse ínterim, alguém já liga para o camarada lá que está condenado a 400 anos de cadeia e fala, olha só, começa a dar uns espirros aí, começa a tossir, esfrega um alho no sovaco para poder, né, esquentar, mete o termômetro e fala, olha, eu tô com 39 graus, vai espirrando, vai tossindo aí. Aí daqui a pouco, o que acontece? Alguém lá no presídio fala, olha só, nosso amigo aqui tá com febre, tá com tosse e tal, tá espirrando muito, tá com dor de cabeça, diz ele que teve diarreia, leva o figurão para o hospital, de preferência para o mesmo hospital onde o Zé Ninguém entrou lá sozinho, ninguém sabe nem que é ele. O cara até os documentos deixou em casa, porque achou que fosse lá só tomar uma dipirona e vir embora. Só que não, ficou por lá. Levam o cara para lá, o do presídio, deixa o cara lá, interna ele, avisa a mídia toda, falou, ó, fulano de tal tá aqui, passou mal na prisão e tal, aquele alvoroço todo. Ih, fulano, sabe fulano que tá condenado a 400 anos aí? Tá com Covid também e tal, levado para o hospital. Nesse interim, o Zé Ninguém morre. Isso tudo muito rapidamente, tudo em 2, 3 dias. O Zé Ninguém morre. E o figuraça tá lá dentro também. Só que ele não tem nada. Quando é para anunciar a morte, anunciam para a família do figurão que estava preso e foi para lá. Só que quem vai para dentro do saco é o Zé Ninguém que apareceu lá sem família, sem documento, sem coisa nenhuma. Lacra aquilo tudo, mete no caixão e liga para a família do figurão. E fala, olha só, infelizmente não foi possível socorrer, entendeu? Nós perdemos ele, mais uma vítima, e vai ser sepultado da forma protocolar como todo mundo está sendo sepultado. Sepultam o corpo do Zé Ninguém, porque pobre desse estilo aí, ainda mais nesses países corruptos aí que eu estou falando, ninguém vai procurar mesmo. Às vezes o cara nem família tem, não é? O figurão fica dado como morto, o CPF dele
é cancelado. O cara veste uma roupa daqueles enfermeiros lá, lógico que não falta para ele. É dinheiro, né, gente? Para falar assim, olha só, vocês querem quanto? Eles querem 2 milhões de dólares? Está aqui, ó. Está aqui teu cala-boca, está aqui o teu também. Isso é a coisa mais simples do mundo. Eles fazem coisa muito pior que isso. Muito pior. Isso que eu estou falando aqui é a coisa mais simples de acontecer. Chega lá, isso aí já tudo previamente, não é na hora não. Ele já chegou lá com essa intenção. Então, essa galera já sabe. Essa galera já sabe que vai ser assim. Então faz lá o velório dele, com aqueles parentes distantes, já contrata uns 2 da família para ficar a 40 metros lá atrás chorando um corpo que a própria família sabe que não é dele, e ele sai com a roupa de um enfermeiro lá, aquela máscara tampando tudo, aquela roupa que fecha aqui em cima, tem embaixo, aquela coisa toda e tal. Entra numa van, vai para algum lugar, raspa a cabeça ou bota uma peruca, anda sempre de óculos e na primeira oportunidade, gente, mete o pé para outro lugar bem longe dali. Isso pode acontecer? Eu estou te mostrando como fazer isso, é a coisa mais simples do mundo. Como eu falei, no Brasil é mais difícil porque aqui a gente não tem corrupção. Mas tem uns países aí fora que isso pode acontecer sim. Tem país muito louco por aí. Sabe? Tem gente aí fora que está condenada a mais de 200 anos de cadeia. É só vocês pensarem, não é? Graças a Deus aqui no Brasil a gente está livre dessas coisas. Aqui a gente não vai passar por isso nunca. Né? Então, fora uma outra coisa que é o seguinte. Será que esses corpos estão sendo sepultados com o frango com tudo dentro? Será que estão os órgãos tudo ali dentro direitinho? Nunca saberemos, não é? Tem país corrupto aí fora que deve estar falando, olha só, pô, esse fígado aqui tá bom, hein? Quanto é que vai no fígado desse, um rim desse aqui? E o coração aqui, ó, fresquinho, bota no gelo aí. O que tá precisando mesmo? Pô, vamos vender esse negócio aqui, cara. Entendeu? Infelizmente o mundo está repleto de picaretas e isso pode acontecer sim, não é nenhuma teoria da conspiração. É muito provável que dentro de alguns anos ou não, a gente venha a ver alguma matéria levantando uma lebre como essa aqui, que, como eu falei, ainda é inédita, não existe isso em lugar nenhum, você não vai ler nem ver isso em lugar nenhum, né? Sabe, principalmente no Brasil, porque aqui a gente não tem essas coisas, mas, como eu falei, tem lugar no mundo que são capazes de tudo. Gente, nós estamos com quase 20 minutos, era esse meu recado. É só para vocês pensarem, não estou afirmando nada, eu estou aqui contando um filme quase que de terror, né? Para vocês pensarem no quanto o ser humano pode ser muito pior do que ele já é, lamentavelmente. Vamos torcer para que isso não aconteça com nenhum de nós, nem com nenhum dos nossos. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus.